E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui então à nossa aula. Deixa eu compartilhar aqui a minha figurinha. A gente vai trabalhar hoje, vou colocar aqui ela um pouco maior agora. A gente vai trabalhar hoje vai dar continuidade aqui ao comando de decisão ou comando de seleção, que é o comando if. E a gente vai trabalhar com uma variação desse comando hoje, que é o comando else, que seria a tradução literal do senão. Então faz parte do comando if e a gente consegue utilizar ele de uma maneira um pouco mais efetiva, um pouco mais funcional, quando a gente insere essa variação que é o comando else. Vou voltar aqui ao compartilhamento da minha tela e vou colocar aqui a sintaxe. Eu vou compartilhar aqui num bloco de notas. Para a gente entender aqui um pouco melhor a sintaxe, como funciona esse comando. Vou colocar minha figurinha aqui embaixo para ficar mais bacana. Bom, então como funciona, a gente já falou anteriormente do comando if, como funciona o comando, o que a gente chama de if-else, né? A gente tem então a sintaxe, que eu vou utilizar aqui a expressão if junto com um teste. Enquanto esse teste for verdadeiro, eu vou entrar aqui dentro do meu bloco de instruções. Como está dizendo aqui, deixa eu dar um espacinho aqui para ficar identado. Ficou demais, né? Esse bloco de instruções, então, ele vai ser executado se a expressão for verdadeira. E aí, pessoal, eu só vou utilizar uma expressão de teste. Eu não preciso de no else utilizar uma outra expressão de teste. Então, por exemplo, se eu colocasse assim, faça um programa que ao digitar uma idade, ele diga se a pessoa é de maior ou de menor, né? Se tem mais ou menos de 18 anos. Então, eu só vou fazer o teste aqui, ó. Se a idade for maior ou igual a 18, é de maior. Aqui embaixo no else não precisa de colocar uma outra expressão. E se for menor ou igual a 18? Não. Na verdade, o else é o senão, é a negação daquilo que está acontecendo em cima. Então, eu só uso a expressão de teste no if, não uso a expressão de teste no else. Tanto que aqui eu vou utilizar o falso, né? Então seria o oposto do verdadeiro. Então posso utilizar um bloco de instruções ou posso fazer uma instrução de uma linha só. Se for um bloco de instruções, eu vou fazer utilizando a chave. E se for uma linha só, não preciso de utilizar a chave. E é sempre bom lembrar que seria interessante a gente fazer uma indentação para o código ficar um pouco mais fluido. Para isso, eu vou utilizar aqui um exercício. Vou utilizar esse exercício aqui, que é o exercício 7. Né? Depois, como atividade, vocês vão precisar de fazer também esses exercícios aqui do 4 até o 6. Eu vou utilizar o 7. Esses exercícios aqui do 4 até o 6 são continuação da aula anterior, né? Que eles fazem alusão ao exercício 1, né? É o exercício 2, e o número 6 faz alusão ao exercício 3. Como esse não faz alusão a nenhum deles, eu vou utilizar esse aqui como exemplo. Bom, vou aqui para o meu Code Blocks, vou abrir um novo arquivo, ok? Como a gente já sabe. Vocês sabem que eu gosto de colocar o enunciado do exercício, como eu coloquei aqui no exercício anterior, né? Eu coloco um barra asterisco, asterisco barra, e coloco aqui o título, né? O enunciado do exercício, para eu não ficar, né, tendo que recorrer ao exercício em outro lugar. Então, eu vou salvar ele aqui na minha área de trabalho e vou chamar ele como de aula 5. E aí, lembrando que vocês podem renomear do jeito que vocês quiserem. Então, sempre importante lembrar que quando eu coloco comentário ele fica esmaecido. Na aula anterior, eu pedi para que vocês relembrassem aqui quais as bibliotecas que a gente está utilizando. A gente está utilizando essas duas bibliotecas. Essas bibliotecas de operações aritméticas de entrada e saída, ou melhor, de entrada e saída de operações. E também a gente está utilizando o int_main como função principal, retornando do zero, para que meu sistema operacional entenda que meu programa terminou a compilação toda vez que ele devolver o zero. Ok? Então vou copiar aqui essa primeira parte, né? Não preciso de digitar, posso copiar para ficar mais rápido, que a gente não ficar com aula muito longa. E também vou copiar aqui a parte de baixo
e já colar o return 0. Ok? Então vamos lá para o nosso programa. Então eu vou um número que leia um número inteiro. Então a minha variável aqui vai ser int e eu vou chamar de num. Ok? É muito importante você colocar, vou até colocar número. Ok? É muito importante você colocar uma variável, eu sempre falo isso para vocês, uma variável que ela faça alusão à real funcionalidade dela. Int, né? Porque aqui está dizendo que a variável eu preciso de inserir números inteiros, então a variável tem que ser inteira. Então eu imprimo a informação se esse número é ou não divisível por 5. Então eu vou ter duas mensagens. Número divisível por 5 ou número não divisível por 5. Beleza? E aqui também já fica uma dica legal, né? Que é utilizar o operador, o percentual, a porcentagem, né? Que é para eu descobrir o resto da divisão. Então basicamente eu vou utilizar aqui um comando de entrada, que é um comando de saída, que é o printf, ok? Ele já aparece ali para mim e tudo mais. Então, vou colocar digite número. Lembrando que a gente ainda não está trabalhando com acentuação, a gente vai ver isso mais para frente. O objetivo aqui é não causar uma confusão desnecessária. Aqui o objetivo é aprender sintaxe e naturalmente um pouco de lógica também. E também vou utilizar o comando scanf, onde eu vou passar o código de substituição, o D, porque é um número inteiro, e o meu endereço de variável indica a palavra ou a variável número. Ok? Até aí sem muito mistério, vocês já estão acostumados a fazer. Sempre peço para que você sempre salve o código, né? Para que caso aconteça algum problema de acabar a energia, seu notebook acabar a bateria, você está com isso salvo. É claro que com poucas linhas, como a gente tem aqui, 11 linhas, não seria um grande problema, mas imagino que vocês no futuro serão bons programadores e vão estar com códigos grandes, aí, com mais de 1000 linhas tranquilamente, e aí não é legal você deixar de salvar e perder esses códigos, né? Então vamos lá. Vamos para a minha lógica, né? Então a minha lógica, vou começar com o C, naturalmente a gente está trabalhando com decisão, com seleção, então sempre vai ter o C. Então qual seria a minha condição? Então, o resto da divisão eu coloco ele como se fosse o barrinha para dividir, né? Então eu vou colocar aqui, ó, número, percentual, que seria o resto da divisão. Ok? Por 5 foi igual a 0. E lembrando que igual, pessoal, aqui é igual, igual, tá bom? Só um igual, a gente já falou que significa atribuição. No exercício anterior, é importante ressaltar que eu precisei, quando eu fui falar de um valor que estava armazenado dentro de uma variável, quando essa variável era char, eu precisei de colocar aqui, entre aspas, simples. E o mesmo não acontece com o número. Número, perceba que ele fica até numa cor diferente. O caractere vai ficar ali meio que numa cor ali meio um laranja, né? Uma abóbora ali. E o número vai ficar numa cor meio rosada. Aí meio roxo, meio rosa. Tá bom? Então, aqui eu coloquei número, né? Então, se o resto da divisão do número por 5 for igual a 0, o que acontece? Esse número é uma lógica, né? Uma lógica matemática muito simples. Esse número é divisível por 5. Então, se eu pegar 5, né? 5 dividido por 5, né? Eu vou ter 1 com o resto 0. 10 dividido por 5, eu vou ter 2 com o resto 0. 15 dividido por 5, eu vou ter 3 com o resto 0. Então, né, os números vão crescendo exponencialmente aí, multiplicando por 5. Então, sempre, quando eu divido por 5, ele dá um inteiro com o resto 0. Esse número é divisível por 5. Tá bom? Então, se o resto da divisão desse número por 5 for igual a 0, agora eu já vou fazer diferente da aula anterior. Eu não vou utilizar a chave, tá bom? Vou utilizar o comando printf. Ok? E vou colocar, como ele está dizendo, se o número é ou não divisível por 5. Então eu vou colocar número divisível por 5. Então uma exclamação aqui para ficar diferente. Ok? E o comando else, eu não preciso de testar de novo, né? Como tem aqui na nossa pequena cola, tá vendo? Eu não preciso de utilizar a expressão de teste novamente, não preciso de testar de novo. Ele é a negação, ele é o não. Se ele não entrou no if, ele vai entrar no else. São duas possibilidades, ou ele é ou ele não é divisível por 5. Ok? Então o else, e aí eu vou utilizar aqui o comando printf, vou copiar aqui para poupar o nosso tempo aqui da aula.
e vou colocar número não. Opa, não pode botar acento, né? Vou até colocar aqui o L maiúsculo, né? Para vocês, para ficar mais claro. Então, das duas, uma. Número divisível por 5, se de fato ele for divisível, se o resto da divisão dele por 5 for igual a 0, ou número não divisível por 5. Tá bom? Se for um else. Vou salvar. Eu gosto sempre, pessoal, quando vocês estão mais participativos, deixa eu ver aqui com relação à participação de vocês. Tem 12 pessoas apenas, deixa eu ver o chat. Sua voz voltou a cortar. Será que eu estou utilizando um outro microfone? Estou sempre... Deixa eu voltar aqui com o padrão. Quando o pessoal não quer participar, eles falam que minha voz está cortando, né? Mas é por causa da internet também, né? Costuma cair, costuma ficar um pouco instável. Principalmente nesse período de pico, né? Que é as aulas que a gente tem no período noturno. Troquei aqui o microfone, José. Vamos ver se daqui a pouco ele volta a funcionar melhor. Vamos fazer um teste. Eu gosto sempre, quando os alunos estão participando, para eu pedir para os alunos dar uma olhada. Dê uma olhada aí, pessoal. Vê se está certo, se está funcionando, se tem algum errinho, né? Então eu gosto de deixar essa pegadinha. Os alunos sempre falam, não, professor, isso aí eu acho que não vai funcionar não. Dessa vez o pessoal está participando um pouco menos. Então vamos compilar sem pegadinhas, né? Digamos assim. Então vamos lá, vamos digitar um número. Vou digitar o número aí 7, por exemplo, né? Então, número não divisível por 5. Naturalmente, 7 não é um número divisível por 5. Vamos pegar um número um pouco maior aí. Vamos pegar, por exemplo, 300, que é um número divisível por 5. O objetivo aqui não é virar um fera na matemática, né? Não é dar orgulho ao Wilson, ao professor Wilson. Mas é importante também aprender um pouquinho de lógica dentro desse contexto de sintaxe. Nosso objetivo é sintaxe. Então a gente viu aqui o if, o que a gente chama de if-else, como estava descrito aqui pra gente, o comando if-else, que seria o verdadeiro, voltando aqui, o verdadeiro e o falso, né? O bloco de instruções verdadeiro, caso a expressão teste seja verdadeira, e a negação, caso seja falso. Eu também tenho um bloco de instrução. Aqui ele usa chave, como eu trabalhei com uma linha só, diferente do exercício anterior, que eu usei chave, ok? Mesmo trabalhando com uma linha. Aqui eu não utilizei chave, tá bom? Então essa aula, pessoal, ela vai ficar um pouquinho mais curta mesmo, porque ela é só uma variação, assim como a próxima aula, que é também uma outra variação do comando if, e a próxima aula, que é um comando um pouco diferente, elas também não vão ficar muito longas, porque eu já expliquei a lógica, né, a ideia de um comando de decisão ou um comando de seleção, como a gente chamou aqui. Beleza? Então, como atividade, eu deixo aqui essas 3 atividades aqui para vocês fazerem, que são complementos das atividades anteriores. Ok? Atividade 4, atividade 5, atividade 6, que é você pegar os códigos respectivos do exercício 1, 2 e 3, como eu já expliquei, e moldá-los aqui ao nosso comando else. E eu vou abrir lá no portal para que vocês entreguem essas atividades. Tá bom? Então, pessoal, vou encerrar aqui a nossa aula de hoje. Como vocês têm atividade para fazer e coisa para colocar no portal, peço para que vocês sejam sábios, inteligentes, e não fiquem postergando a minha atividade, como aconteceu da aula passada que vocês me falaram da professora Ângela, onde vocês estavam utilizando o horário da minha aula para fazer a atividade da professora Ângela. Então não façam isso, pessoal, em outras aulas. Eu vou dar aqui para vocês mais ou menos 50 minutos para vocês terminarem as atividades que vocês ainda não terminaram, fazer essas outras 6 atividades e postar no portal, porque a nossa aula termina às 10. Tá bom? Então é tempo mais do que suficiente para vocês fazerem, colocar, e caso tenham dúvida, ainda me perguntar, me questionar lá pelo próprio portal, como é a resolução desse exercício. Depois eu posto também a resolução para vocês. Beleza? Deixa eu voltar aqui para o chat para ver como o pessoal tá, se estão me ouvindo, se já dormiram. Libera esse bloco de notas aí? Tá bom, libero lá para vocês. Então vou colocar lá no portal, pessoal, esse texto que está no bloco de notas, tá bom? E me despeço de vocês aí. Alguma dúvida aí, pessoal? José, Henrique, o pessoal que está mais participativo aí, Léo, Davi, alguma dúvida com relação à sintaxe? Com a resolução dos exercícios? Tudo tranquilo? De boa? O Henrique já nenhuma, boa noite,
Despediu, né?